Olá pessoal, olá família atípica, muita gente perguntando sobre a redução de jornada. O STF decidiu recentemente que todos os servidores do Brasil inteiro têm direito à redução de jornada, ou porque é deficiente, ou porque tem filho ou parente com deficiência, né? E não só os servidores. Os empregados públicos também, pelo menos essa foi a decisão a qual chegou o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, sobre esse assunto. Já tem muita jurisprudência e nem todos os municípios e estados têm legislação sobre isso. Então, o que está valendo é a decisão do STF e do TST sobre o assunto. E muita gente me pergunta, vem cá, se eu tenho deficiência, sou servidor ou empregado público, eu tenho direito à redução de jornada? Quais os documentos eu preciso apresentar? São os mesmos documentos que apresenta no requerimento de redução de jornada a pessoa que tem filho e dependente com deficiência? Você quer saber disso? Aguenta aí que eu já te conto. Pois é, gente. Vamos fazer uma pequena digressão aqui para você entender esse negócio da redução de jornada. É o seguinte, tem uma convenção, um tratado internacional que o Brasil assinou em 2007, que é chamada Convenção de Nova York, né? É o Tratado Interamericano sobre Direito de Pessoas com Deficiência. Esse tratado ele foi incorporado à legislação brasileira, porque foi ratificado pelo nosso Congresso Nacional. Ele tem o mesmo valor de uma emenda constitucional. É como se fosse texto da Constituição, porque a Constituição brasileira diz que os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos, uma vez ratificados pelo Congresso Nacional, eles têm o mesmo valor de emenda constitucional, o que significa que essa Convenção de Nova York está acima de todas as outras leis do Brasil. Ela só não está acima da Constituição, porque ela está em pé de igualdade com a Constituição. Pois é. Por causa dessa Convenção de Nova York, que trouxe uma série de obrigações que o Brasil ficou comprometido a cumpri-las, e uma delas é reconhecer a diferença do empregado, do trabalhador que tem deficiência, e por causa disso criar certas adaptações, inclusive no que se refere à jornada, que a lei do servidor público federal, a Lei 8.112, criou no artigo 98, né, do Estatuto do Servidor Público Federal, as seguintes regras. Veja, em princípio, esse artigo 98 ele tratava de uma redução de jornada para servidor público estudante. Não era nem para deficiente, nem para quem tem deficiência, para ter parente com deficiência, dependente, era só para estudante. Depois eles acrescentaram a redução de jornada para a pessoa que tem deficiência. No parágrafo 2º do artigo 98 diz assim: também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independente de compensação de horário. Então, veja bem, aqui a lei garante, a Lei 8.112, é o próprio servidor com deficiência que, se ele comprovar a necessidade, que ele tenha uma redução de jornada. Essa redução pode ser de até 50%, até 50% da jornada, por causa da sua deficiência. E aí vem o parágrafo 3º, que foi esse sim alterado em 2016, dizendo assim, olha, as disposições constantes do parágrafo 2º, que é esse que eu acabei de ler, que fala do servidor com deficiência, são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência. Agora que a porca torce o rabo. Porque no parágrafo 2º está dizendo o seguinte, o servidor que tenha deficiência, se ele comprovar a necessidade, ele vai se submeter a uma junta médica do serviço público, e essa junta médica vai dizer se ele tem, o que vai comprovar a necessidade, né, pelo menos o que a lei quer dizer, é a própria junta. A junta é que vai dizer se ele tem ou não a necessidade de reduzir jornada. E aí vem o parágrafo 3º e fala, olha, esses direitos aqui de redução de jornada que eu acabei de falar, ele se estende também às pessoas que têm parente com deficiência. E aí muita gente pergunta, o tipo de requerimento que se faz para um e outro caso é igual? Os documentos são do mesmo tipo? Não é do mesmo tipo. E eu vou te explicar por que agora. Não é o mesmo tipo de fundamento jurídico. Por quê? Os motivos pelos quais a redução de jornada é concedida, no caso do parágrafo 2º, que concede a redução de jornada ao servidor quando ele mesmo é deficiente, e
quando a redução de jornada se dá porque o servidor tem um dependente deficiente. São bases diferentes. Ah, mas não é a deficiência que é a base do argumento? É a deficiência, só que a deficiência do servidor diz respeito ao desempenho, à capacidade de desempenhar a jornada. E a redução de jornada em razão de eu ter um parente, eu sendo servidor sem deficiência, ter um parente com deficiência, diz respeito ao tempo de atenção que esse parente exige da minha pessoa, que também sou servidor público. Você está entendendo que é diferente? Então, no primeiro caso, eu vou falar primeiro do servidor com deficiência. O servidor com deficiência, a primeira coisa que ele tem que fazer para fazer esse requerimento é fazer um laudo muito bem elaborado. De preferência com uma equipe multidisciplinar que inclua psicólogo, terapeuta e médico. Se possível. Mas custa muito caro, eu não consigo, não tenho acesso, ok. Pelo menos do médico. Este relatório médico, ele tem que trazer, além do diagnóstico, né, reafirmar o diagnóstico, ele tem que trazer uma descrição detalhada da deficiência do servidor, quais são os impactos dessa deficiência no exercício das atividades. Vou dar um exemplo aqui. Não é um exemplo absoluto, pode ser várias outras coisas, mas eu vou te dar um exemplo aqui por causa do seguinte. Espera aí. Se o parágrafo 2º diz que se eu for servidor deficiente, não basta o fato de eu ser deficiente para ter esse direito de redução de jornada, né? Eu tenho que comprovar quando comprovada a necessidade. Então, como é que eu comprovo a necessidade de que eu preciso de uma jornada reduzida porque eu sou deficiente? Eu tenho que colocar lá um relatório que um médico fale isso. Então, o médico pode dizer, por exemplo, o seguinte, o servidor fulano de tal, ele tem TEA, nível 1. E no caso dele, o TEA, o transtorno do espectro autista, no caso desse paciente aqui, ele se manifesta de uma maneira que o paciente não é capaz, ele não tem bateria social para aguentar, 8 horas diárias de convivência num departamento desse que ele trabalha. Pode colocar tanto a questão da interação, da bateria social para as interações com os outros servidores, como pode colocar também a interação com o público em geral, que pode ser muito desgastante para uma pessoa que tem TEA. Pode colocar a questão de ruído, se for o caso. Então, o médico tem que detalhar a forma como o autismo se manifesta naquele servidor e por que razão aquele servidor em particular, naquela função em particular, não é recomendado que ele trabalhe uma jornada muito grande, muitas horas. Por que você precisa apresentar um laudo tão detalhado assim, se já vai ter uma junta médica que vai fazer essa avaliação? Gente, por vários motivos. O primeiro deles é que a junta médica que vai te avaliar, ela é generalista. Ela não é uma junta médica especialista em autismo, ou nesta ou naquela deficiência. Essa junta médica é a mesma junta médica que vai avaliar se a pessoa pode aposentar, se ela pode tirar licença, se ela já pode voltar ao trabalho. É outro parâmetro. E essa junta médica, inclusive, ela vai ver a situação do funcionário, mas sob a perspectiva do empregador. E não é sobre a perspectiva do cara que está ali precisando da redução da jornada. Então, você tem que levar um laudo seu, documentos seus, fazer um requerimento bem instruído, citando lei, jurisprudência, tudo bonitinho junto com esse laudo. Por quê? Porque esse laudo, além de servir para orientar a própria junta médica nomeada, que, como eu disse, é generalista, ele vai ser utilizado para você ir para a justiça se negarem a redução de jornada. Porque na negativa da redução de jornada do seu pedido administrativo, você vai para a justiça e fala, seu juiz, a junta médica negou, mas eu tenho um laudo aqui dizendo que eu preciso. E aí você tem todas as chances de conseguir reverter essa situação na justiça. Então, aqui neste requerimento, que é para o servidor público que quer a redução de jornada, porque ele tem uma deficiência, nós temos que ter um relatório detalhado com uma descrição muito minuciosa da condição dele, como a condição nele se expressa e se relaciona com o ambiente de trabalho e as tarefas que ele tem que executar. Agora, no caso do parágrafo 3º, a redução se dá
por outro motivo. É a redução de jornada para o servidor que, embora não tenha deficiência, ele tem um filho, tem uma esposa, ele tem um dependente ali na casa dele com deficiência. E esse dependente com deficiência, por certo, ele exige uma atenção dessa pessoa, que pode ser o pai, pode ser o marido, a esposa, né, a pessoa, o mantenedor, né, o tutor, o curador. Esse deficiente exige uma atenção. E esta atenção, para ser dada, precisa de ter tempo. E qual é o tempo? É o tempo da redução de jornada. Eu quero reduzir a jornada para dar mais atenção para o meu dependente com deficiência. Então, nesse caso, gente, não precisa nem de junta médica. Não precisa da junta médica do serviço público para avaliar. Eu já vi que tem casos que o poder público nomeia a junta médica para avaliar o dependente do servidor com deficiência, mas não precisa. Essa pessoa só precisa provar que o dependente tenha deficiência. Levar um laudo dizendo, ó, tem deficiência. O que mais que ela precisa provar? Ela precisa provar que essa pessoa exige atenção. A junta médica não vai conseguir aferir isso num exame só. É o médico que está acompanhando, é que sabe. Os terapeutas que estão acompanhando é que sabem quantas horas de sessão ele faz por semana, qual o tipo de suporte que aquela pessoa exige, né? Quanto tempo de atenção é necessário de uma pessoa responsável, aquela pessoa, aquele dependente com deficiência necessita. A junta médica não vai ter como saber disso. Então, é inútil a junta médica. Por isso que não cabe junta médica para avaliar dependente de servidor, né, sem deficiência. Porque o dependente é que tem deficiência, o dependente não é servidor. Então, para que a junta médica vai avaliar isso? Então, esse parágrafo 2º não tem que passar por junta médica. Aqui, o que você precisa provar? Aqui, no parágrafo 2º, não é o servidor que tem deficiência, é o dependente dele. O que o servidor precisa provar, então? O servidor só precisa provar que aquele seu dependente com deficiência precisa de mais tempo da sua própria dedicação para poder fazer o seu tratamento. Então, você vai apresentar, nesse caso aqui, um laudo do parente com deficiência, que pode ser esposa, pode ser o filho, pode ser qualquer dependente dentro de casa, dizendo quantas horas de terapia que faz, por que essa pessoa precisa de um suporte maior, por que ela precisa de atenção, por que ela precisa estar acompanhada, tá? Quantas horas de dedicação precisa de terceiros essa pessoa com deficiência. É isso que você vai apresentar lá. E o poder público não vai poder exigir que ele mesmo fazer uma análise sobre o caso da pessoa com deficiência, que é dependente do servidor, que não tem deficiência nenhuma. Então, aqui é diferente. Junta médica é só para o servidor com deficiência. Quando a redução de jornada é pleiteada com base no fato de um parente ter deficiência, a junta médica do serviço público não compete analisar e examinar essa pessoa, né? Essa pessoa já vai levar a prova de que é deficiente, com o CID, tudo bonitinho. Se é deficiente, tem direito à redução de jornada e pronto, ok? Então, gente, eu espero que tenha sido útil para você esse vídeo. Se foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho para ser notificado de outros vídeos e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.